Olá, tudo bem? Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre terceirização, tá? Lei 6.019 de 1964, a questão da responsabilidade subsidiária, tá? Então, na última aula a gente falou um pouquinho sobre terceirização, primeira parte, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a responsabilidade dessa terceirização. A responsabilidade da terceirização ela é subsidiária, segundo a Lei 6.019 de 1974. Ela foi alterada em 2017, tá? E aí constou aí a possibilidade de você poder também terceirizar a atividade fim em duas hipóteses, tá? Então eu tenho a empresa de trabalho temporário, que ela tem que tem um determinado tempo para ela realizar essa contratação, 180 dias mais 90 dias, tá? É um contrato escrito com prazo determinado e tem que ter a real, né, razão da necessidade dessa contratação. Então isso tem que estar disposto no contrato. A empresa de trabalho temporário tem uma série de requisitos da própria legislação, quantidade de capital social, quantidade de empregados, etc. Eu tenho uma outra hipótese também, que é a hipótese da empresa prestadora de serviços. Essa um pouco menos burocrática, inclusive com um contrato, né, as diretrizes contratuais também na própria legislação, nessa reformulação que ocorreu em 2017. Então você tem essas duas possibilidades hoje, tá? A empresa de trabalho temporário e a empresa prestadora de serviços. Tá? Esses dois contratos são permissivos e também são próprios aí da atividade terceirizada. Né? Então eu estou colocando aqui para vocês essas duas hipóteses da legislação. Muito bem. Em ambas hipóteses, repetindo aqui, há a possibilidade de você contratar pela atividade fim, o que anteriormente a súmula 331 não permitia. Então, a súmula 331, durante mais de 2 décadas, ela era enunciada, daí virou súmula, ela praticamente regulamentou a terceirização no Brasil, na qual havia um impedimento, né, salvo nas hipóteses dessa legislação, a contratação da atividade fim. Hoje, a própria lei ela permite essa atividade. Tá? O que ficou faltando na nossa última aula foi exatamente a questão da administração pública. Tá? Se o tomador do serviço, né, quem não contrata diretamente o empregado, mas de forma indireta, né, sobreposta por parte, né, de uma empresa terceirizada, o tomador da iniciativa privada será condenado em todas as verbas automaticamente. Então, se a empresa prestadora não paga e eventualmente ele aciona isso na justiça, o tomador do serviço particular privado, né? Ele acaba arcando com todas essas verbas trabalhistas de cunho trabalhista, inclusive rescisório. Já a administração pública não. Isso já tinha sido decidido em 2010, tá? Numa ação, tá? Direto no STF, onde a administração pública não poderia ser condenada automaticamente. E isso reverberou, tá? No inciso 6º da súmula, 5º e 6º, tá? No qual a administração pública não poderia ser condenada lá atrás, na súmula 331, automaticamente. Era necessário, né, que se comprovasse a culpa ou responsabilidade da gestão pública. Tá? Fraude na licitação, falta de fiscalização, né? Aí a administração pública poderia ser condenada. Tá? Do contrário, não. Então eu transferi para o empregado o ônus da prova de comprovar uma fraude, né? uma ausência de licitação, e nessa decisão do STF julgou aí um artigo lá da Lei 8666, 70, 71, se não me engano, o artigo totalmente constitucional. Então essa forma de terceirização é possível pela administração e ela não seria de forma alguma condenada, tá? Salvo se provado aí, né, a sua ausência de fiscalização ou ausência aí de algum pré-requisito aí configurando uma fraude ou coisa do gênero. Então nesse caso, tá, a administração pública seria condenada, tá? Do contrário, não. Isso vigorou na súmula e em 2017, tá, o STF, né, sustentou essa situação, tá? Acabou sustentando. Então, no acórdão, primeiro, a administração pública pode terceirizar, tanto a atividade de meio quanto a atividade de fim, tá? Isso em 2017, o acórdão acho que foi editado em 2018, não lembro, mas nessa época, na época ainda da própria reformulação da lei, isso
o STF já considerou constitucional a terceirização na administração pública, inclusive da atividade de fim, tá? E a não condenação automática também. Então, perdura o entendimento anterior da não condenação automática, preciso provar, né, uma eventual fraude ou alguma coisa que a administração tenha sido responsável, mas eu preciso provar a responsabilidade da administração, tá? Não é automático, como é automático, por exemplo, uma tomadora na iniciativa privada. Percebe? Então, é 2 pesos e 2 medidas, até porque, via de regra, presume-se que a administração contratou de forma lícita. Ok? Muito bem. Então, nós temos essas 2 hipóteses aí, tá? Relacionadas aí com a terceirização, né? A prestadora de serviços e a tomadora de serviços, e a questão da responsabilidade da administração pública, que faltou a gente conversar na aula passada. Tá bom? Continuando tá? O nosso resumo aqui, né? O material vai para vocês aí no site da instituição, e também as questões. Bom, a gente falou, né, dos contratos, faltou a gente falar aí das obrigações, né? Então, fazendo um apanhado do geral, a gente falou dos sujeitos da relação de emprego, né? Empregado, empregador. Faltou aí as obrigações, né? Qual que é a principal obrigação do empregado? A principal obrigação do empregado é trabalhar, prestação de serviços. E a principal obrigação do empregador é pagar, né? O patrão tem que pagar e o empregado tem que trabalhar. Então são duas obrigações principais na relação de trabalho, na relação de emprego. Muito bem. Existem outras, tá? Urbanidade de tratamento por parte dos empregados e para com o empregador e vice-versa, tá? O empregado tem que obedecer às ordens do patrão, o empregado tem uma série, né? Uma série de obrigações para com a empresa, né? Zelar pelo patrimônio, essas questões. Só que a gente concorda que tem muito mais direitos do que obrigações. A obrigação está do outro lado, está do patrão, né? O patrão tem, embora tenha alguns direitos, mas tem muitas obrigações. Por exemplo, criar meios para que o empregado trabalhe em segurança, limpeza, higiene, né? Segurança do trabalho, meios de produção para que ele trabalhe, né? Tudo isso ele tem que garantir, o empregador. Fora isso, as obrigações legais. Recolhimento da FGTS, recolhimento do INSS, todas essas obrigações aí que o Estado impõe, né, numa relação de emprego. Muito bem. Dessas obrigações, decorre uma outra particularidade que a gente chama de poderes do empregador. Tá? Poderes do empregador. Então, o que seriam aí chamados pela doutrina de poderes do empregador? Vamos lá. Poder de direção, poder diretivo, né? Poder de dirigir a empresa, de gerir a empresa como ele bem entender. Esse é o poder, né, de direção. Então ele vai dirigir a empresa se ele quiser expandir, se ele quiser restringir, se ele quiser abrir, né, novas frentes de trabalho. Não, ele que vai dirigir, é o empregador. Ele é o dono da empresa, então ele vai dirigir como ele bem entender. Poder de comando, né? Vai comandar a empresa, né? Vai ter o timão lá, o leme, né? Vai direcionar para onde tem. Então, poder de comando também é do empregador. Esses são os mais característicos, né? Os mais comuns, né? Mas vamos para os mais importantes para a relação de trabalho. Primeiro, poder de regulação, regulamentar, né? Ele tem o poder de instituir regras na sua empresa como ele bem entender, tá? Ele pode, por exemplo, instituir uma regrinha lá, todo mundo vai ter que fazer Tai Chi Chuan, exercício na empresa. Vai ter que fazer 15 minutos Tai Chi Chuan, meditação. Regulamento da empresa. Todo mundo vai ter que usar uniforme agora. Ninguém vai se preocupar com a roupa do outro. Mas a roupa dele é mais nova. Então, todo mundo vai usar uniforme. Acabou com isso, né? Vamos disciplinar isso aqui. Então, é a ideia dele, tá? Poder de lançar norminhas lá que ele acredita que vão melhorar o desempenho da empresa. Poder regulamentar. Os principais, né? Eu disse que são esses. Regulamentar tem o poder de fiscalização. O poder de fiscalização traz uma particularidade que, veja, como patrão, o cara pode averiguar, né? Avaliar,
né? Então ele vai fiscalizar o desempenho, né? As aptidões do empregado. Disso decorre uma situação particular, como eu disse, que é a revista. Tá? O ordenamento jurídico proíbe a tal da revista íntima. O que é uma revista íntima? Tá? Não posso apalpar o empregado ou a empregada. Tá? Não posso deixar o empregado ou a empregada sem roupa para verificar se existe alguma irregularidade, vamos colocar assim, amenizadamente e eufemisticamente. Tá? Não posso deixar o empregado com vergonha, não posso deixar em situação vexatória, percebe? Então isso é vedado. Agora, é possível, entendimento, tá? É possível você fiscalizar a bolsa do empregado, aleatoriamente. Isso não é considerado revista íntima. Tá? Particularmente sou contrário a isso, né? Sou contrário. Não vejo isso. Acho que, na minha opinião, as decisões jurisprudenciais estão errôneas. Tá? Mas enfim, né? É a minha opinião. Mas a opinião jurisprudencial é no sentido de possibilidade de averiguação em bolsas e bolsas, né, material do empregado particular, né, para revista. Né? Essa não é considerada uma revista íntima, tá? Revista em bolsa. Tá? No corpo do empregado, sim. Tá? Fora do corpo do empregado, não. Beleza? Tranquilo? Então esse é o poder de fiscalização. E por último, o poder de punição. Né? Esse é o mais importante de todos. O empregador pode punir o empregado. A advertência, né, é uma construção doutrinária e de costume, né, aceita pela jurisprudência. A advertência, suspensão, tá? Você pode encontrar ela no artigo 464, na CLT 474. Tá? Não posso suspender por mais de 30 dias, mas posso suspender. Suspensão é sem salário. A gente vai falar isso depois, né? Senão não era suspensão. Então, suspensão punitiva, pode haver a suspensão. E, por último, a demissão por justa causa. Então, tem que estar enquadrada a justa causa, artigo 482, tá? A gente vai falar sobre isso no segundo bimestre, tá? Nos justos motivos. Tá? Então, essa aí são as 3 modos de punição. Lembrando que não é só o patrão que pode punir, tá? Ele pode outorgar esses poderes para o chamado superior hierárquico, tá? Chefe, diretor, né? Gerente. Então, o chefe, o boss, né? Eles são aí outorgados nesses poderes do empregador, podendo fiscalizar, criar diretrizes e até punir. Ok? Então, esse é o nosso resuminho, né? Nossa aula aí parte terceirização, parte obrigações, parte poderes do empregador. O material vai para vocês, tá? Para complementar aqui essa aulinha de hoje. Abraço.